É, eu consigo me enxergar nesse momento. Não é isso, meu amor, é um problema no meu telefone. Eles não estão me chamando. Vamos esperar. Mas quer que eu ponha a luz do... Não, não tá, a luz tá boa. Eles não estão me chamando, não. Tenta fazer uma live com você. Tá, já tô ao vivo. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Quem tá aí, consegue me ouvir? Você tá me ouvindo? Você tá ouvindo? Você não me ouve? Sim? Ah, sim, as pessoas estão me ouvindo. Então só falta a livraria me chamar, porque agora eu apareço e me vejo. Só que por algum motivo. É assim que faz? É isso mesmo? Aqui? Era isso? É assim. Agora só falta a livraria me chamar. Parece que sim, imagino que sim. Pessoal, é... agora a Martins Fontes entrou. Eu estou. Livraria, espero não desaparecer. Tá uma situação muito estranha. Todos desculpem. Olha aí. Conseguimos agora, Lísias? Eu tô te enxergando perfeitamente agora. Não, agora eu te vejo bem também. Eu não sei o que aconteceu realmente. São coisas da internet, coisas da tecnologia, né? Que bom, agora a gente consegue conversar numa boa. Mas não faz diferença, né, para transmissão. É a mesma coisa, né? Indifere, indifere. Na verdade, a transmissão ela continua para ambos, né? Ela continua para ambos, tá bom. Tá? A única coisa é que agora eu fiquei. É, não, tá certo. Agora tá. Ah, entendi. Bom, tudo bem. Vamos continuar antes que aconteça alguma outra coisa. Não, fique em paz, fique em paz. Agora vai correr tudo certo. Isso é normal, né? Eu acho que faz parte dos trâmites, né, iniciais. É comum. Muito prazer, né? Essa situação. Prazer é meu. Eu gostaria de estar aí, mas enfim, não dá. Agora não dá, né? É, nesse momento delicado, né, com o contexto da pandemia, acho que todas as medidas de segurança são importantes, né? Mas isso não vai faltar oportunidade. Sempre você está por aqui, a gente te conhece aí dos corredores da livraria, sempre muito gentil, muito bacana, solícito, né? Atencioso. Então, no futuro muito breve você estará aqui conosco. E aí a gente faz também a sua fala presencial aqui no auditório, né? Com o público. De todo modo, é uma honra tê-lo em nossa casa aí mais uma vez. Tá bom, Lises? Vamos ver isso, sim. Eu gostei da camiseta, viu? Obrigado. Tem que ter um pouco de alegria nesses dias, né? É importante. A sublimação é fundamental nesse momento, né? A gente precisa sorrir, tá feliz, né? Tá satisfeito. Isso é importante. Então, vamos tentando de todas as maneiras. Não tá fácil pra gente mesmo. Mas, enfim, vamos indo, né? Vamos lá, vamos lá. Aliás, nesse momento aqui, nós estamos com o lançamento do livro, né, em formato físico, né, do Diário da Catástrofe. O inimaginável foi eleito. Você, a priori, fez o lançamento deste livro em e-book, né? Teceu reflexões e disponibilizou digitalmente. E agora, pela editora Record, nossa grande parceira, você publica o formato físico, né? Aqui eu consegui fazer alguns recortes, né, do livro, fiz uma leitura atenta, né? E assim como os demais livros que você já publicou, eu gostei bastante. A gente consegue provar um pouco da sua lucidez, né? Da sua lucidez, da sua competência literária, competência de síntese literária, né? É um baita livro e já está disponível aí nas livrarias, tá? Então, para quem ainda não fez aquisição, vale muito a pena, né? Esse é
um livro importantíssimo para análise conjuntural da política, né, da política nacional. Mas, a princípio, então, Lísias, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui já conhecem o seu trabalho, já conhecem um pouco da sua literatura, mas uma apresentação em geral acho que é sempre bem-vinda. Tudo bem? Claro, claro. Tá? E antes disso também, como nós estávamos aqui no trâmite de tentar essa transmissão de uma maneira mais límpida, mais razoável, eu também não me apresentei. Então, eu sou o Rafael, prazer aí a todos e a todas que acompanham a live. Eu trabalho aqui na seção de Humanidades, majoritariamente trabalhando com os livros de História, Antropologia, Comunicação. Tá? Então, sempre estou por aqui disponível a um bom diálogo, a uma indicação razoável. E nesse clima gostoso de livraria que eu sinto que a Martins Fontes consegue, né, abarcar tudo isso, né, todo esse prazer das livrarias, né, essa resistência livreira, né, ela consegue nos proporcionar bons momentos, né, mesmo no meio de todo esse caos. Né? Então, muito prazer. E o autor, né, em questão aí, que nós estamos dialogando, super simpático e gentil, o Ricardo Lísias, ele já tem aí uma caminhada bem interessante na literatura contemporânea, né, Lísias? Você estreou em 99, né, com o Cobertor de Estrelas, é isso, né? Isso mesmo, né? E você tem aí, então, um pouco mais de 2 décadas de publicações literárias, finalista do Jabuti, né? Tem trabalhos importantes como O Divórcio, você tem aí trabalhos importantes também, o Divórcio, o Livro dos Mandarins, o Inquérito Policial também, né, da família Tobias, que gerou aí todo um estardalhaço, digamos assim, no mercado editorial. Foi um livro bem pungente, né, com reflexões interessantes. E você também tem aí uma formação, né, já dentro dessa vida literária também, né, Lízias? Você fez letras e mestrado, né, na Unicamp, você fez o seu doutorado na Universidade de São Paulo, né? E seu primeiro livro, inclusive, você publicou, você ainda estava na graduação, é isso, né, Lízias? Estava terminando, eu escrevi no final da graduação, Final da exatamente. graduação. Terminando a graduação na Unicamp. Aí eu escrevi o livro, enviei o livro pelo correio, que é uma coisa bem, assim, bem rara, né? Mas naquele momento, era outro momento histórico, né? Era outro Brasil. Como Sim. você disse, são 20 anos, né? A gente já teve vários Brasis. E aí a editora publicou, né? A editora publicou o livro e dali em diante eu comecei a fazer meus livros. Legal. Foi basicamente o que eu mais fiz nesses anos todos. E são livros assim que nós que estamos aqui na dinâmica literária, né, a gente vê que existe uma aceitação muito interessante, né, com leitores interessantes, críticas interessantes, né. Eu trouxe aqui alguns para a galera dar uma olhada, né, alguns que tem disponíveis aqui na livraria, né, e assim, em modo geral, sua literatura sempre foi muito interessante, muito construtiva. E você, junto do Joca Terron, do Daniel Galera, né, do nosso queridíssimo Bernardo Kucinski, que a gente teve uma conversa muito legal, muito interessante com ele aqui no auditório. Milton Ratum também esteve conosco. Em geral, esses autores que trazem, né, romances importantes, textos importantes que refletem sempre a nossa realidade e também, de alguma maneira, sempre algum desafio, né, na leitura. Então, seus livros são... Tem bastante coisa aí, tem né? bastante coisa aí. Tem bastante coisa, bastante material. Mas hoje Legal. o caso, Lísias, em específico, é o Diário da Catástrofe Brasileira. Sim. Tá? Tem uma questão pessoal que eu gostaria de mencionar aqui, que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você.
e de poder acompanhar um pouco o início do processo, né, de criação desse livro. Porque eu, diante da minha ingenuidade, em outubro de 2018, no processo eleitoral, depois de ter participado de vira-votos, né, me senti muito familiarizado com você também, sentar na rua, fazer aí um bate-papo, levar bolo, café. Nós, inclusive, doamos livros, né? Eu sou de uma cidade periférica de São Paulo, chamada Ferraz de Vasconcelos. Sim. E nós tivemos aí um gostoso vira-voto, né? Um tanto utópico por vezes, mas foi gostoso, foi interessante. Mas ali, diante do desfecho do processo eleitoral, eu fiquei atônito e simplesmente engessado, né? Eu fiquei bem, digamos assim, bem abalado com o desfecho do que aconteceu. Claro. E, curiosamente, você, diferentemente de mim, eu fui choramingar na cama, né, e deitar junto com a minha companheira, você viu um caderno Jandaia, foi isso, né? Se deparou com um caderno e começou a escrever no diário. Desde então, compulsivamente, diariamente, você vem escrevendo sobre esse governo. Você vem tecendo reflexões, ensaios. Quero que você conte um pouco para a gente, Lísias, como foi esse processo de criação, né? Esse processo corajoso. Como que foi para você? Obrigado. Exatamente como você falou, eu agradeço a sua apresentação. Foi exatamente o que aconteceu. Eu participei daquele jeito que todos nós participamos da campanha eleitoral, sem perceber que a campanha eleitoral já era favas contadas, né? Nós não víamos, nós não entendíamos o que estava acontecendo. Eu fui avisado durante o vira-voto, eu até descrevi no livro, né? Eu fui avisado, foi um fenômeno interessante, eu fui avisado por 2 policiais militares, que muito sossegadamente, muito amigavelmente, foram os únicos que se sentaram para tomar café comigo, comer bolo comigo, foram os únicos que falaram, olha, acho que você não está entendendo, já era, né? Já era. Faltavam uns 10 dias, mais ou menos, não tem chance, é uma bobagem. Enfim, e eu, quando tudo aconteceu, eu comecei a escrever, né? E como você disse, né? Eu comecei a escrever, e eu escrevi diariamente, o tempo todo, e eu comecei a fazer, eu estava fazendo uma pesquisa. Esse livro, ele começa, literalmente, ele tem um dia de começo, né? Um dia e hora. Foi quando a Folha de São Paulo publicou aquela matéria que estavam pagando o WhatsApp, né? O WhatsApp estava transmitindo, veiculando mensagens pagas, né? De um dos candidatos. Eu fiquei... foi no dia 18 de outubro. Quando foi nesse dia, 18 de outubro, à noite, eu fiquei muito impressionado com aquela matéria, porque eu não recebia nada pelo WhatsApp. Nada. Eu não fazia parte de grupo algum, né? A minha família muito pequena e absolutamente ninguém apoiava, era uma coisa fora de questão. Então eu comecei a caçar, por aí onde estavam essas matérias, onde estava essa propaganda, né? Onde essa propaganda política estava aparecendo. E fui atrás em grupos de internet, em vários lugares, né? E comecei a colecionar essas propagandas. E aí aquilo me assustou, realmente, né? Ou seja, nos últimos 10 dias, a gente já sabia, eu tinha noção do que se tratava, aquela situação toda, mas ali eu comecei a ficar assustado com o nível, né, de degradação daquilo. Comecei a colecionar as imagens, como eu digo, eu comecei a salvar, né, essas imagens no meu computador, e aquilo foi se acumulando, até que hoje, por exemplo, eu tenho... Eu seguramente, sim, exatamente, obrigado, é isso aí mesmo. Essas os materiais aqui, você deixa bem ilustrado, né? Ficou bem... eu comecei...
É isso mesmo, exato. Eu comecei na campanha brasileira. Obrigado por mostrar. Obrigado. É isso mesmo. Eu comecei na campanha brasileira. Tem bastante das imagens do livro, né? E da campanha brasileira eu fui para outras campanhas, né? Preciso dizer uma coisa importante que eu só me lembrei agora. Você me desculpe, viu? Eu não tenho pensamento linear de nenhuma forma. Minha cabeça é transtornada, né? Então eu não consigo. A livraria Martins Fontes dispõe de 50 livros autografados, né? Então ninguém se esquece daí, porque deu um trabalho autografar 50 livros. É verdade, é verdade. Muito bem lembrado. Então, De fato, Luiz, peço desculpas, mas aí como você elucidou, né, e dá um trabalho danado, porque você tem aí a demanda do punho, são 50 livros disponíveis na livraria, todos autografados, né, pelo Lísias, gentilmente autografados pelo Lísias, então autografados um por um. Vai levar para casa, inclusive o meu aqui já está em mãos, né? Aqui, Isso, todos autografados pelo quem Lísias. Puder, obrigado. Quem puder, procura, porque foi um serviço duro. Mas, enfim, retornando aqui, não está fácil a situação, né? Não tá fácil mesmo. Retornando aqui, não é? Eu comecei a perceber uma série de recorrências nessa propaganda. Eu reparei que era uma propaganda muito parecida com a propaganda americana. No final das contas, eu achei algumas imagens que eram só traduzidas, né, que eram o mesmo material. E aí, como eu tinha tudo aquilo mais ou menos salvo, né, eu comecei a fazer um estudo, um trabalho, enfim, os livros como eu posso dizer? Uma monografia. Eu comecei a escrever um texto sobre isso. Aí houve o resultado da eleição, eu comecei a fazer um diário, eu comecei a achar que o diário poderia ser publicado. Eu comecei a publicar esse diário online, não é isso? Eu comecei a fazer online e aí eu ia atualizando. Agora esses livros já não existem mais, eu retirei do ar, né? E essa é a última versão, né? Essa é a versão atualizada, é o que eu considero o que a gente pode, é o que a gente tem eu acho, finalizado. Eu retirei, eu limpei tudo que esse é um governo e essa é uma ideologia que vai mudando tudo, né? Muda, como a gente percebe, né? Muda tudo de uma hora para outra, a gente não sabe. Então, isso é um dos problemas nos estudos, não é isso? As pessoas querem fazer uma análise, elas fazem uma análise, mas na semana seguinte a análise dela está desatualizada, porque a coisa... Então eu tive eu achava que essa forma era uma forma adequada para fazer isso, né? Então eu fui refazendo, e o que restou aqui no livro já é uma coisa que eu não vou levar mais, eu acredito, né? Eu temo que seja, eu gostaria que fosse o aspecto final, né? O aspecto final do trabalho. Isso eu já acho que eu não preciso mais refazer, que são essas análises. Tem a análise da imagem, tem a análise do famoso ex-juiz, ex-ministro, ex-tudo, Sérgio Moro. Tem uma análise, eu tentei fazer uma análise estética também, da arte em geral, da literatura, sempre se debatendo, né? É a minha ideia, né? Sempre buscando algum tipo de possibilidade de compreensão do que foi que nos aconteceu, né? Do que foi que nos aconteceu. Por exemplo, você deve ter uma visão, deve ser muito mais fácil para você, que está no dia a dia da livraria, saber que tem, sei lá, um certo filósofo, dito filósofo, para mim é um baita maluco, sabe? Um pirado, que vendia um monte de livro, né? Eu não conseguia entender, eu não conseguia entender como essa pessoa, né? O Olavo do Carvalho lá, consegue
eu não, passou por alto na minha vida, que aquilo tinha, sabe, que as pessoas que tinham um grupo de pessoas que levavam aquilo a sério. Eu só entendi quando as coisas eram já favas contadas, como disse o policial, né? Como eu já só, então, e aí eu tentei analisar esse fenômeno, sabe? Esse fenômeno, o que foi que aconteceu, né? Como é que uma quantidade de pessoas não pequena, né, não pequena, consegue se influenciar por esse tipo de coisa, né? Porque é uma barbaridade. É uma barbaridade. Eu fiz uma... Pois não. Não, só um adendo que eu queria fazer, Lisas, que assim, quem tem o mínimo de bom senso, né, de valores e civilidade, ficou bastante assustado, né, diante do que se deu. E é interessante você mencionar que o seu interesse, a sua proposta era compreender esse fenômeno, porque já no título, né, que você coloca, né, Diário da Catástrofe Brasileira, e aí você menciona, né, o inimaginável foi eleito. Isso. Ou seja, o mais abjeto, o mais asqueroso, o mais improvável, o para além da realidade, foi o que aconteceu. O pior candidato da história, né? Porque, assim, esse título saiu de um incidente, não é um incidente, mas de uma situação que eu vivi há alguns dias também, uns 20, eu não sei quantos, uns 15 dias, um pouco antes do segundo turno, eu estive numa universidade do Rio Grande do Sul, né? Excelente universidade, e eu fiz um evento de alto nível, assim, eram só professores e estudantes de mestrado e de doutorado, e de pós-doutorado, eram só essas pessoas, né? E eu fiz esse evento com eles, né? Na saída eu me reuni ali com 2 ou 3 pessoas muito preparadas, né? E aí eu falei, olha, eu tô assustado, eu tô com medo, não sei o quê. E aí um dos professores falou assim, ele teve uma teoria curiosa, né? Que eu fiquei muito pensativo naquilo, né? Ele falou assim, esse cara não vai ser eleito, quem foi eleito, né? Que eu não falo o nome, né? Eu não falo o nome, porque senão depois um carro vai passar em cima do meu pé, né? Vai dar azar. Além de, né? Então, além de inimaginável, também é importante entender como inominável, né? No pior sentido da palavra. Inominável, né? Pode citar. Aí o professor falou assim, esse cara não vai ser eleito porque não é possível imaginar que ele seja eleito, né? Não dá para imaginar esse cara na presidência da República, é inimaginável. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu achei interessante a proposta. A gente não tem categorias, né, filosóficas, categorias mentais para entender que uma pessoa como essa vai ser presidente da República. Ele não vai, porque não existe uma categoria, não é, de linguagem que diga isso, né? Eu fiquei marcado com isso. Eu achei o raciocínio interessante, só que deu errado também. Porque, assim, uma coisa que eu falei, e eu fiquei esperançoso quando eu fui embora desse evento, né? Esse cara tem uma hipótese boa, né? Que não dá para conceber essa situação. Então não vai funcionar porque a gente não concebe. E depois, deu errado o raciocínio, e depois eu reparei também, eu colecionei uma quantidade muito grande de material de intelectuais, cientistas políticos, filósofos, jornalistas, e todos, eu mostrei no livro, né, todos sem exceção, garantiam até, sei lá, um mês antes da eleição, até o começo, até mais ou menos uma semana, 10 dias na campanha do primeiro turno, eles garantiram que essa pessoa que é o presidente da República não seria eleito. Eu publiquei aqui no livro, com a fonte, esse cara não vai ser eleito. E todo mundo explicando por quê. São intelectuais de muitas correntes diferentes. Né? Tinha intelectual de todo jeito. Né? E eu mostrei, quer dizer, ou seja, no meu livro eu tentei mostrar que é uma coisa que isso me preocupa até hoje, para ser bastante sincero, porque esses intelectuais não estão discutindo, alguns desses intelectuais fazem análises muito boas, estão fazendo análises muito razoáveis, mas eles não estão discutindo por que eles erraram. Todos eles esconderam. Esse assunto está escondido, que todo mundo errou.
todo mundo errou. Não é E todo de onde mundo vem caiu essa... do... Desculpa te interromper, Lises, mas de onde você entende que falta essa autocrítica? Por quê, né? A dificuldade de assumir esse erro. E o outro ponto que eu queria te Eu acho, perguntar essa é uma boa pergunta, essa é uma pergunta importante, né? A gente precisa tentar entender isso. Porque no meu caso, eu não sou cientista político, eu não sou filósofo, né? Eu sou ligado a uma outra área, então, para mim, fica mais na questão. Eu acho que o Brasil continua vivendo um estado de negação, não é? Em muitos aspectos da sociedade. É uma negação, inclusive, da gravidade do que a gente está vivendo. Não é? As Sim. pessoas ainda, não é, em grande parte, se recusam, não é, a observar a situação, não é como um todo. Ou seja, é muito grave o que a gente está vivendo, mas as pessoas têm há um grau de relativização muito grande, né? Mas a E o vista atual tragédia presidente... da pandemia, né, Lisas? A gente está vivendo aí uma barbárie diária, mais de 60 mil mortos oficialmente, né? E existe, né, uma forma de banalizar, de naturalizar Não tudo tem nem isso, né? ministro. Não tem nem ministro, não tem nem ministro da saúde, não tem, né? No meio de uma situação como essa. O presidente foi declarado o pior presidente do mundo, né? E as pessoas ficam ali, e ao mesmo tempo ele tem na pesquisa que foi publicada ontem, ele tem 40% de aceitação, né? O que é É um número fantástico, muito né? expressivo, né? Assustador esse Muito número, né, expressivo. Lisas? Para quem carrega nas costas 66 mil mortos na pior administração do mundo, essa aceitação é fenomenal. E ninguém consegue explicar. As pessoas ficam discutindo coisas. E eu tenho a impressão que a classe política não consegue, ela não consegue mais engatar uma análise, porque talvez em primeiro lugar porque negue realmente isso que errou e não refaça suas bases. Eu tenho a impressão em segundo lugar porque eu conversei com alguns professores da Unicamp semana passada, retrasado, da antropologia e da ciência política, e uma coisa que precisa ficar. Eu tenho a impressão que para entender esse governo e essa nova ideologia, é preciso entender um pouco de estética, não é? E de procedimentos artísticos. E essas pessoas não entendem. Sim. Data vênia, com muito respeito. Mas, por exemplo, o presidente brasileiro, o presidente americano, o presidente húngaro, o presidente da Índia, o presidente da Turquia, que fazem parte do mesmo grupo, eles fazem performances o tempo todo. Não é? Não vem ao caso aqui, são performances boas ou más, não é o que importa. Mas eles são... o presidente brasileiro, desde que ele começou esse negócio de que ele está com a doença, né? Ele o tempo inteiro ele realiza performances gravadas, toma remédio, é um performer realmente. Isso é muito grave, né? É muito grave. Por quê? Porque nós estamos numa situação quando tem o famoso ensaio, né, do Walter Benjamin, famosíssimo, que o Walter Benjamin, quando ele fala, olha, a gente precisa politizar a estética. Isso é muito importante. Ele chega no Brecht, mas o problema é quando a política se esteticiza, não é? A política toma para a política elementos da estética. Isso é nazismo, né? O Walter Benjamin fala isso com clareza. As pessoas ainda recusam muito no Brasil tentar aceitar que é uma situação genocidária. É o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um genocídio calculado e declarado, com números, não é? Com números, com planilhas de genocídio, de pessoas que vão morrer. Essas planilhas são publicadas. Essas planilhas estavam naquela reunião do dia 22. Na reunião do dia 22, que ficou público, aquela verdadeira presepada, né? O ministro da Economia citou, não é? Citou o ministro da Fazenda do Terceiro Reich, dizendo que tinha estudado, nominalmente, ele disse o nome do cara lá, não é? Curiosamente, isso foi menos discutido do que o ministro da Educação que ofendeu os... Então, eu acho que o que eu acho, sendo muito direto, eu acho que há uma recusa de grande parte da classe intelectual de aceitar
o grau absoluto de gravidade da situação, né? E de chamar as coisas como as coisas são, né? E enfrentar como as coisas são. Eu acho que isso é uma parte dela, da recusa. Uhum. Eu acho que uma outra parte vem do fato de que uma parte da a classe intelectual, não, evidentemente de forma nenhuma, mas se a gente for calcular o jornalismo político, mesmo o jornalismo político de fato culpado é um dos fatores de eleição do atual presidente, né? Sobretudo pelo fato de ter naturalizado essa candidatura. Essa candidatura não era uma candidatura normal, né? Eu descrevo no meu livro incidentes que eu vivi em seguida que mostram claramente essa situação, que é o seguinte: eu colaboro com jornais, revistas, eventualmente, né? Eventualmente, eu tentei publicar a minha pesquisa. Eu telefonei, eu mandei mensagem, falei, eu tenho esse material e tal. Foi a única vez que eu fui recusado pela imprensa, né? Eu fui recusado pela imprensa, eu tenho mensagens. Eu vivi uma situação curiosíssima. Um dos capítulos desse livro foi enviado para publicação por uma revista em que eu colaborei várias vezes. O capítulo foi enviado, aí caiu lá no editor-chefe, não sei o nome. O capítulo foi diagramado, foi editado, recebi a edição de texto, aí a revista deu um título, fez tudo, eu respondi, organizamos direitinho, tudo o capítulo é o capítulo das imagens, a propaganda da extrema-direita. É esse que você mostrou, né? Eu fiz tudo certinho, eu respondi, editei, de repente eu descubro que estava já feito para sair. 2 dias antes da revista chegar na banca, o nome da revista não importa, não vem ao caso, porque foi uma coisa, aconteceu várias vezes. Eu descubro que não ia ser publicado. Eu falei, mas como não ia ser publicado? Já foi editado, o texto tinha sido aceito. A revista, eu tenho os e-mails trocados. Eu falei, mas vocês deram até título para o meu texto. Eu já respondi, o texto estava feito. Olha, a gente fez uma reunião na última hora, a gente achou, sabe como um negócio meio pesado, sabe, meio... Começaram a dar umas desculpas, uma coisa surreal depois da reunião. E o texto não foi publicado. Isso aconteceu. Há uma revista também internacional, né? Vai vendo, uma revista publicada em inglês, que já tinha publicado outras coisas minhas, né? Uma tradutora leu o texto, a tradutora traduziu o começo, a tradutora entrou em contato com o editor sênior em inglês, mandou o trabalho em inglês, o editor sênior leu e falou, vamos publicar, começa a traduzir. Ela começa a traduzir, de repente tem a reunião do board, e ele volta e fala, olha, o board discutiu e decidiu que é melhor não tratar esse assunto, meio... As pessoas não querem lidar com isso. E recusou o texto também. Né? As pessoas não querem ver que isso está acontecendo. E é uma coisa... Foi a única vez. É curioso porque existe essa forma de evitar, né, de escancarar mais ainda o óbvio, de fazer uma denúncia, e ainda assim com essa tentativa, com essas posturas de autocensura, digamos assim, existe uma inevitabilidade a 2 passos à frente, a 1 passo à frente, que é o que está acontecendo agora, né? Você coloca panos quentes, você não faz uma denúncia pungente, mas chega um dado momento que isso vai se voltar contra você também, que são, né, as referências midiáticas que a gente tem hoje estão sofrendo cada dia mais, né, essa repressão. Exato, né? O jornalismo, isso mesmo, o jornalismo é vítima daquilo que ele escondeu, né? Daquilo que ele promoveu, né? O presidente pisa nesses jornalistas, trata como se fosse cachorro, uma coisa surreal, sabe? Assim, e esconderam, né? Era muito estranho para mim esse momento. Só quem publicou foi a editora Record,
que não teve problema nenhum, não houve nenhum tipo disso, vamos falar ou isso, não vamos falar, não teve nada disso. Os outros lugares em que eu tentava mostrar, eu falava, eu quero mostrar que isso está acontecendo. Não, outra coisa que houve foram as universidades, essas também me abriram. As universidades, eu fiz alguns eventos e aí eu pude mostrar, eu pude discutir, mas na imprensa eu não pude, entende? Quer dizer, ficou tudo meio escamoteado, né? Até, quer dizer, as pessoas estão recusando, as pessoas estão agindo de forma... Isso é muito perigoso, porque há uma escalada da situação, né? Há uma escalada. Assim, eu tenho para mim que esse é o capítulo mais importante do livro, porque ele simplesmente mostra, né? Ele mostra, olha, é isto aqui, é isto que vocês elegeram, né? Porque você vê uma outra coisa. Eu vivi uma situação também interessante que eu queria contar ontem. Foi engraçado. Um jornalista ia entrevistar o ministro, está no ar, né? Ele entrevistou o ministro Barroso, presidente do TSE. Como eu sabia que ia haver entrevista, eu tenho o WhatsApp desse jornalista, eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Quero mandar uma pergunta para o ministro. E eu mandei uma pergunta para o ministro. É da revista Época. É uma boa entrevista, vale a pena. O jornalista Guilherme Amado, da revista Época. E a minha pergunta era assim. Minha pergunta para o ministro Barroso, presidente do TSE, era a seguinte. Porque na minha pesquisa eu constatei uma situação que tanto a CPI das fake news quanto o inquérito no Supremo, o que eles estão analisando? Eles estão analisando ofensa contra pessoas físicas, não é isso? Então, no Supremo, eles analisam ofensa contra a família dos ministros, ofensa contra a instituição. Essas ofensas existem, eu colecionei várias. Ofensa contra o Toffoli, sabe? Eu tenho muitos, eu salvei inúmeros. Lá no Congresso, eles estão analisando ofensas também, sei lá, a pessoas, Joyce Hasselman, eles chamam o negócio bizarro, chamam de Peppa Pig, uma coisa ridícula, né? E o Fernando Haddad. Só que, na verdade, não é isso exatamente o que acontece. Essas pessoas são ofendidas como um meio. Quando se ofende a Joyce Hasselman, na verdade está ofendendo as mulheres, né? Quando se ofende a Manuela Dávila, é uma ofensa ao gênero feminino. Quando se ofende o Jean Willis, não se ofende a ideologia, não se ofende, porque essas pessoas nem ideologia não tem nada disso, não é isso que se discute. O que se discute não é a condição sexual do Jean Willis. Ou seja, quem é ofendido são mulheres, são homossexuais, são negros. Eu tinha muita campanha racista. Então, na verdade é uma ofensa, não é uma ofensa, às minorias. As minorias. E a minha pergunta para o ministro, o jornalista fez a pergunta, ele leu, a minha pergunta era assim, será que vocês não deviam, na verdade, analisar uma questão de direitos humanos, estão agredindo grupos vulneráveis, e a campanha política, porque o TSE está começando com uma campanha que agora vai ter um negócio de fake news, você não vai poder agredir alguém, se não agredir. A minha pergunta foi, o ministro gaguejou. Dá para ver, claro, ele não conseguiu responder. Ele ficou absolutamente acuado. Quando você fala dessa situação, que é o seguinte, o que está sendo agredido aqui é a dignidade humana, não é essa deputada sendo agredida, a Manuela, um candidato, os candidatos todos, eles são agredidos por meio, porque o que está sendo agredido é a dignidade humana, as autoridades começam a gaguejar, entende? O jornalismo não quer publicar isso, as pessoas não querem discutir. Entende? Quer dizer, isso é muito grave. Por isso que eu tentei falar isso no texto, né? Tentei falar isso no texto para tentar que pelo menos chame um pouco de atenção. Eu espero que dê certo, né? Interpelar um pouquinho você, mas tem algumas coisas um tanto duras de aceitar, mas que você não faz concessões e diz claramente, né, no texto. E bem como no texto, outras entrevistas e falas, né, que você tem, especialmente do atual momento, né, diante de tamanha barbárie, existe, né, um quadro significativo de pessoas que ainda apoiam, né, toda essa barbárie. E você diz com todas as letras, e no livro também você coloca que sim, que o Brasil tem aí sim 30%
de pessoas fascistas, né? Você diz com todas as letras, né? Que é duro de aceitar e é bem complexo, mas o que você acabou de colocar sobre essa narrativa simbólica, né? De opressão, de estigmatização e perseguição. Então nós temos, é duro de pensar isso, mas nós temos uma parcela significativa da sociedade que se identifica e concorda, né, com todas essas práticas. Tenho dúvidas. Conta um pouco para a gente, por gentileza, sobre isso. Eu posso dar um exemplo. Essa é outra pergunta ótima. Eu até agradeço, porque não fazem essas perguntas. Quando a gente vai dar, as pessoas, essas perguntas elas pulam. Você repare o seguinte, né? Você repare o seguinte. A gente vai as pessoas discutiram muito o segundo turno, né? Foi o que é mais analisado. Mas se você parar para pensar no primeiro turno, o primeiro turno tinha tinha muitos candidatos diferentes. Havia, por exemplo, um candidato que a gente podia classificar de extrema direita, que era o candidato do Partido Novo. Havia um candidato que a gente pode classificar como extrema esquerda, não é bem isso, nenhum dos dois é exatamente tão extremista, mas a gente podia colocar do outro lado o Guilherme Boulos. A gente podia colocar, se você é uma pessoa de direita, você acredita no mercado, acredita em essas coisas, você poderia ter votado no Partido Novo, você poderia ter votado naquele, eu sempre esqueço o nome, que é banqueiro, tinha um que era banqueiro, você tinha o cara do Partido Novo, você tinha o banqueiro e você tinha o Geraldo Alckmin. Ou seja, você tinha 3 candidatos com propostas redigidas e escritas de direita, né, defendendo o mercado. Se você fosse uma pessoa de esquerda, conforme a sua gradação, você poderia votar no Guilherme Boulos, que foi em quem eu votei no primeiro turno, você poderia votar no Fernando Haddad, ou você poderia votar no Ciro Gomes, que está perto do centro e tal, mas eu estou falando da campanha. Você também tinha esses 3. Se você é uma pessoa meio do centro, que não sabe se vai para lá, se não vai para cá, se fica, se não sai, você poderia ter votado na Marina. Entende? Você poderia ter votado na Marina. Se você é uma pessoa que tem uma proposta política, se a sua ideia política é que você acha que tem que votar num maluco, né, que você quer fazer um protesto, que você acha que é tudo uma confusão, você quer votar num maluco, você poderia ter votado no Cabo Daciolo. Isso. Exatamente, o Cabo Daciolo. Ou seja, você tinha todas as propostas. Havia um candidato, único, exclusivo, que não tinha nenhuma proposta, mas ele tinha plataformas. E o que diferenciava este candidato dos outros? Machismo, racismo, homofobia, defesa da tortura, defesa da ditadura. Isso nenhum dos outros candidatos fez. O resto era tudo... política econômica não tinha proposta nenhuma. Eu analisei a campanha, eu tenho mais de 1000 materiais de campanha do candidato vencedor, não tem nada de economia, de educação, não tinha nada disso. Ou seja, no que as pessoas votaram de fato, não é? Elas não votaram no política de mercado, porque senão você poderia votar no Geraldo Alckmin, no partido, no banqueiro. As pessoas votaram em racismo, machismo, homofobia, defesa da ditadura, não é? E defesa da tortura. Foi esse voto que as pessoas deram. Isso é uma coisa clara, porque era isso que diferenciava dos outros candidatos, só nisso. Então, no primeiro turno, as pessoas que foram lá aderiram a isso, porque não havia campanha. Não, eu tenho material. Essa é a questão. É preciso dizer isso para essas pessoas, entende? As pessoas precisam dizer isso na frente dessas pessoas, não é? Você dizer isso para ela, foi nisso que você votou. Foi isso que eu fiz aqui, eu falei. Aí o que aconteceu? Vocês vejam que movimento interessante, não é? Foi um movimento interessante que aconteceu por esses intelectuais que negaram. Quando acabou o segundo turno, eu colecionei também umas mensagens dos intelectuais, um grupo de intelectuais, de jornalistas, políticos também, não é só muita gente já foi aos jornais dizer não, quem votou nesse candidato não é fascista. Como não é fascista? Se você vota num fascista, como você é? O que eu admito é que as pessoas deixaram de ser fascistas. Elas se arrependeram. O fascismo é uma opção política. Que você adere e você volta atrás. Você vê o tamanho da sua besteira. Um grupo desse voltou atrás. E muita gente está lá. 40% da população brasileira e 53% da classe empresarial apoia um candidato racista, machista, homofóbico, né, que defende a tortura e defende a ditadura. Se o cara é lamentável na gestão da pandemia, ele não faz coisa alguma na economia, essas pessoas estão apoiando o quê?
Estou Sim, apoiando sim. racismo, mas não estou apoiando. Lízias, É o meu raciocínio. Me parece um desculpa só raciocínio lógico. fazer essa pequena interrupção aqui, mas a gente Pois está não. com um pequenino problema aqui na transmissão. Deixa eu verificar Não, aqui com os nossos companheiros porque tá do. ótimo. Ele tá Não, para mim tá excelente. Deixa eu ver se a bateria aqui, como diz aqui, é. Ele tá. Só um instante, por gentileza, Lises. Eu estou vendo tudo. Tá me vendo bem aí? Perfeitamente, não tem problema nenhum na transmissão. 100%, né? Uhum. Tá. Estou ouvindo tudo. Tá me ouvindo legal, né? É que ele deu uma Estou pequena ouvindo, está ótimo. Não deu titubeada. problema nenhum. Faz A minha parte cachorra também. está aqui embaixo. Desculpe te interromper, inclusive. E só para mencionar, aproveitar essa intervenção aí que eu fiz abrupta, nós temos 10 minutos, passou muito rápido o tempo, né? A gente tem só mais 10 minutinhos de live, né? O Instagram ele tem esse limítrofe, né? Esse tempo limite de 1 hora de conversa. Só para a gente se orientar um pouco, tá? Convido as pessoas a irem ao site da Livraria Martins Fontes, comprarem o livro e ganharem o livro autografado, porque esse é o único jeito que a gente tem hoje. Eu queria estar aí, mas não tem como. Sim. Não é? E o que a galera, inclusive, perguntou aqui, Lísias, foi mencionado, né, como fazer para adquirir o livro autografado. Então, gente, só para dar esse toque para vocês têm duas maneiras, né? Vocês podem ligar para a gente ou também acessar, né, pelo WhatsApp, que é o mesmo número, tá? Então vocês podem ligar no 11 2167 9900 ou também mandar mensagem pelo WhatsApp, rememorando aí, são 50 exemplares autografados, gentilmente autografados pelo Lísias, tá? Mas Lísias, até então acho que a gente conseguiu fazer uma análise aí panorâmica sobre o trabalho, sobre as suas intenções, né, na publicação do livro. Também serve como uma forma de sublimação também, né, Lísias? Eu acho que é importante. Isso. Eu agradeço. Eu agradeço bastante porque eu pude... Agora caiu. Agora, de fato, acabou mesmo. Tem alguma pessoa aí ainda me ouvindo? Tem alguém aí? Ah, então tá dando para ouvir, né? Acho que a livraria caiu. Mas eu não caí também. Caí? Eu que agradeço. Tem uma pessoa dizendo obrigado. Eu agradeço a vocês. Eu vou cair em alguns minutos, pessoal. Eu vou cair em poucos instantes. Obrigado por terem aparecido no lançamento. É realmente uma situação bastante precária, né? A gente não tem mais o que fazer, mas eu agradeço bastante vocês terem vindo. Espero que vocês possam ler o livro, porque é um livro que, além de tudo, ainda me deu bastante... Eu coloquei muita energia nesse livro, né? Eu tenho feito isso, eu tenho feito até hoje um trabalho muito difícil, então eu espero que vocês possam ler o livro. Eu gostei da conversa porque teve algumas perguntas que as pessoas não querem fazer, né? Não querem discutir simplesmente, não é? Não querem aceitar certas coisas, né? Então eu achei que foi legal. Espero que vocês possam procurar o meu livro agora, né? Convido vocês também para a nova... Vai cair, pessoal. Eu estou aqui só enrolando até dar 1 hora, porque eu não vou derrubar aqui, porque em 1 hora eu caio, né? Na terça-feira, lá no YouTube da Maison Française, da Fundação do Livro da França, eu vou continuar com a segunda aula sobre o Proust. A primeira foi bem interessante, né? A primeira foi bem legal. Eu vi alguns nomes que estão subindo aqui. Algumas pessoas me mandaram algumas mensagens, vocês
se solidarizando com o que aconteceu na, na terça passada, que foi aquele monte de mensagem ofensiva, não é? Não era um monte, mas havia várias mensagens ali ofensivas. Eu achei que eu agradeço, mas eu tô um pouco, primeiro eu estou um pouco acostumado, né? E depois eu acho que não tem. Sim, ó, uma pessoa foi o trabalhador da livraria se posicionar sem problema algum. Não tem problema realmente nenhum. Eu achei muito boa a participação dele. Ele fez perguntas bem diretas e bem boas, que era o que eu queria. Não é, a gente não combinou nada mesmo antes, não é? Ele leu, foi bem legal mesmo. A livraria é uma coisa totalmente sem nenhum problema, né? Foi bem aberto mesmo, né? Enfim, mas eu agradeço a solidariedade de vocês, mas não foi uma coisa tão problemática, né? Aquela coisa do Proust foi bem bacana. Uma pessoa aqui está perguntando que eu ouvi na aula que apareceu um monte de gente, um monte não, mas havia lá um grupo de pessoas bem agressivas me agredindo, mas eu estou um pouco acostumado a ser agredido já, é um pouco chato, um pouco constrangedor, mas é assim, não é? Eu acho que vai cair, pessoal, a qualquer momento. Eu agradeço muito a Martins Fontes por ter hospedado aqui a gente, e foi muito legal, eu gostei muito da conversa. Eu acho que o Rafael, que conversou comigo, fez duas perguntas que até agora ninguém, né? O Rafael conversou comigo, fez duas perguntas que ninguém tinha feito, e eu queria, eu queria que essas perguntas fossem realizadas, e é a primeira vez. Eu acho importante que isso tenha acontecido no lançamento, né? Eu achei bem bom. O lançamento foi muito bom. A conversa com a Martins Fontes. Eu acho que eu vou fazer outra, se a livraria deixar. A gente já vai cair mesmo, né? Vai dar, pelas minhas contas aqui, vai dar 1 hora, né, pessoal? Não sei se alguém vai escrever alguma pergunta, alguma coisa, mas a minha esposa está dando tchau aqui. O meu filho parece que ele quer participar também, né? Acho que foi bacana mesmo. Eu achei que foi ótimo. A livraria Martins Fontes, se quiser fazer outras, a gente faz com o Rafael, porque as perguntas foram bem objetivas e bem diretas, né? Eu vou tentar deixar salvo, né? O Regis está perguntando, eu vou tentar deixar salvo aqui também. Mas eu adianto como a literatura brasileira se posiciona hoje contra o fascismo. Esse é bem interessante, fazendo meu doutorado sobre como. Interessante. Tem o Kuczynski, não é? Que foi citado, tem o Kuczynski, tem alguns trabalhos, não é? Que é uma situação difícil, né? Eu perdi a pessoa, tem um nome aqui. Se a pessoa que está fazendo doutorado sobre isso quiser, pode me escrever. O Pedro está chegando. O Pedro, dá tchau, ó, Pedro, aqui, ó. Esse é meu filho, o Pedro, pessoal. Oi. Tá acabando. Ele está um pouco ansioso acabar porque ele vai jogar videogame. Eu agradeço. Não, o que você vai fazer? Vai brincar de Terra dos Dinossauros. Bom, pessoal, eu agradeço muito a Martins Fontes. Realmente eu quero dizer que foi muito bom. Teve duas perguntas que eu estava achando que hora que vão falar, né, essas perguntas, e as duas perguntas foram feitas em seguida. Eu agradeço ao Rafael, foi muito bom mesmo, pessoal. E agora eu acho que porque vai cair, né? Então eu vou tentar entender aqui o que eu vou fazer e vou tentar deixar aqui gravado. Comprem o livro, né, pessoal? Comprem esse livro aqui, façam essa gentileza, né? Porque realmente, como eu disse, é um livro muito importante para mim. Bom, obrigado, pessoal. É muito difícil isso, que a gente fica aqui falando e não ouve nada, não tem ninguém do outro lado, é muito surreal, né? Porque a gente está dizendo, você não enxerga coisa alguma, né? É uma coisa, a gente fica falando com parede, assim, é bem esquisito. Meu filho queria falar de novo. Ó, como é, Pedro? Ó, ele está mostrando como é que funciona, né? Não, eu tô falando do desenho
Ah, tá bom. Tchau, pessoal. Tchau e boa noite a todos. Comprem o livro, pessoal. Tenho certeza que deseja encerrar o seu vídeo